Bom, depois que o nosso herói ele foi levado, né, pela tentação do diabo ali de roubar a última peça do colar, ele acaba sendo preso e acaba sendo levado para uma torre. Não à toa também a carta que foi escolhida para essa etapa da vida de Giuseppe foi a torre. A torre, como vocês podem ver, é uma carta com uma torre em ruínas, né? Tudo caindo. Eu diria que a melhor frase para falar sobre a torre é assim: a casa caiu. Então, assim, tudo desmoronou. Aquilo tudo que a pessoa conhecia como verdade, aquilo tudo desabou. E chegou num momento em que não dava mais para se sustentar aquela situação. Quando a gente tira a carta da torre invertida, ela significa que a gente está adiando uma ruptura que precisa ser feita. Então a gente está colocando pano quente numa situação que precisava ser resolvida. E quanto mais a gente adia essa queda, a gente adia essa morte simbólica, pior a situação vai ficando, né? Então, assim, quanto mais alto você sobe, maior é o tombo. Também outro ditado que ajuda a gente a entender essa carta da torre. Então, é interessante quando sai numa jogada essa carta da torre, numa tiragem, a gente vê na nossa vida aquilo que precisa morrer, aquilo que precisa ser encerrado, né? Por mais doloroso que seja, por mais destruidor que seja das estruturas atuais, essa mudança precisa acontecer para que uma coisa nova, uma coisa boa possa surgir. Então, ela é uma mudança inevitável e quanto mais cedo você a fizer, melhor para você. Bom, a carta da morte, ela vai representar o fim, né? Então, a casa caiu e não teve mais para onde ir, né? A situação se tornou insustentável e aquele ciclo se encerrou, aquela fase morreu e aquele Giuseppe morreu, né? Então aqui não necessariamente a gente está falando de uma morte física, ela muitas das vezes representa uma morte de fases da nossa vida, uma morte de um relacionamento, uma morte de um emprego que não te serve mais. E a carta da morte, ela não é ruim porque para você conseguir trazer coisa nova e trazer coisa boa na sua vida, você precisa destruir o que já existe, né? Então é como se fosse uma analogia de um copo de água, né? Então, assim, você quer receber conhecimentos, você quer receber coisas boas na sua vida, abundância, mas o seu copo já está cheio. Então, toda vez que você tenta colocar um pouco mais dessa felicidade, um pouco dessa coisa nova, né? Desse movimento na sua vida, o copo vai transbordar. Então, para que você consiga receber o novo, para que você consiga ter água fresca na sua vida, você vai precisar deixar essa água embora. Então, você vai precisar esgotar tudo o que existia naquele ciclo anterior para que você possa receber água nova dentro da sua vida. Bom, a carta da morte invertida, aí representa também, muito parecida com a carta da torre invertida, uma negação de que aquilo morreu. Então, a pessoa se mantém abraçada num corpo sem vida, né? Essa é tão pesado como isso. E enquanto ela não se entregar, ela não aceitar essa morte, entrar num processo de luto que vai acontecer, que é natural, ela não vai seguir em frente, a vida dela não vai fluir. Então é preciso abandonar esse corpo, enterrar esse corpo e seguir a sua vida, diferente, né? Essa nova fase da vida. Só assim para a gente conseguir se mover. Bom, mas uma vez que tudo está destruído, né, tudo que você conhecia na sua vida está destruído, você não sabe mais como agir. Você está andando no mundo dos mortos, digamos assim. Você está andando num mundo pós-vida, um mundo que você não conhece as regras, um mundo que você não sabe o que vai acontecer. Então,
Qual a saída para você começar a caminhar por esse mundo novo, que é a carta da Lua, que é a carta que vai falar da intuição, que vai falar da sabedoria interna que a gente tem. Então, também é uma carta de mergulho interno. Então, primeiro, antes da gente conseguir andar pelo mundo, a gente vai precisar fazer esse mergulho dentro da gente. Então, seria aquela fase de que a gente diz que é lamber as feridas, seria a fase do luto mesmo, em que a gente muitas vezes vai revisitar os problemas que a gente passou, vai pensar o que a gente poderia ter feito diferente para que aquilo não acontecesse. Então, é uma fase de introspecção, é uma fase em que você vai entrar em contato com o que há de mais sombrio em você, né? Então, você vai entrar em contato com as suas sombras, né? Com aquilo que você quis evitar esse tempo todo. E é uma fase bem desconfortável, né? Mas essa fase precisa acontecer para que a gente possa renascer. Então, a gente precisa fazer esse caminho para dentro e entender o que sobrou lá dentro de nós, para poder a gente continuar a nossa caminhada. A carta da Lua invertida diz da necessidade da gente fazer esse caminho para dentro, né? Então, muitas vezes, e quase sempre, a gente tem uma resistência a realmente deixar a coisa morrer e vivenciar esse luto. E muitas vezes as pessoas, para fugir dessa fase que é necessária, a gente começa a beber, sair todos os dias, então usar drogas, se colocar em risco. Então, muitas das vezes, numa tentativa de não vivenciar a lua, de não vivenciar esse luto, a gente pode voltar ali, entrar em contato com a carta do diabo, né? Que é a tentação de não viver o que a gente precisa viver. E aí, quanto mais a gente adia essa fase, de novo, pior fica pra gente, porque a gente vai adoecendo. E a gente vai tornando aquela situação, a gente vai virando um morto-vivo, porque a gente está morto por dentro. E a gente anda pelo mundo como se estivesse vivo, só que a gente não tem conteúdo. Então, a gente precisa parar e se voltar para dentro, né? Para não virar um Walking Dead aí, andando pela cidade, sem sentimentos, sem compaixão e sem conteúdo. Muitas pessoas estão presas nessa fase, né? Porque a gente passa por muitos lutos dentro da nossa vida e muitas das vezes a gente arranja várias formas várias fugas para não vivenciar esse luto. E hoje a sociedade moderna, a gente tem vários mecanismos, né, para que a gente possa fugir desse luto, usar a internet demais e pornografia, enfim. Existe aí uma série de mecanismos na nossa sociedade moderna para que a gente não passe por essa fase, e muita gente fica presa nessa fase.